Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estou aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor, um pouco daquilo que Ele já tem derramado em meu coração. E o título da mensagem de hoje é A Mulher que Deus Usa. Mas nós podemos também aplicar, substituir essa palavra pelo homem que Deus usa. Então, nós vamos ler, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós leremos o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 40 ao 45. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela revelação da tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento de louvores tão preciosos, meu Deus. Que o Senhor possa abrir agora a nossa mente, iluminar a nossa mente. Que o Senhor repreenda toda a distração. Que nós possamos ter entendimento da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? A quem Jesus fez essa declaração? A uma mulher chamada Marta. Nós não teremos tempo aqui para lermos todo o capítulo 11, mas eu te convido a ler após o culto o capítulo 11, se possível também o capítulo 10, que é o anterior a este, e o capítulo 12, porque nesses textos nós temos ricas e preciosas lições para as nossas vidas. O contexto que acontece essa história é o seguinte: Lázaro, irmão de Marta e de Maria, morre, e aí Marta e Maria pedem para chamar Jesus, e Jesus, quando chega, conversa com ela, e ela diz: Senhor, meu irmão já cheira mal, já se passaram 4 dias. E diante dessa afirmação de Marta, Jesus, que é especialista em fazer perguntas, diz a ela: Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, onde Jesus chega? A mudança de realidade. Como o nosso irmão Anderson falou na ministração do louvor, algo que eu já tinha preparado aqui também na mensagem, como Deus testifica as coisas. Quando Jesus chega, tudo muda. Onde ele chega, onde havia morte, há vida. No último dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E é por esse motivo que eu estou aqui, que eu recebi esse convite do pastor Alain, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, por fazer parte desse corpo. E nesse dia 8, nós recebemos muitas homenagens via WhatsApp. Algumas receberam presentes, aconteceram lives, palestras, em função desse dia. E toda a ferramenta foi usada para enaltecer a figura feminina na sociedade. Acontece que nem sempre foi assim. Nesse contexto histórico que nós lemos aqui, não era assim. Hoje ainda, em algumas culturas, em alguns países, principalmente de tradições religiosas muçulmanas, a mulher não tem lugar de fala. Graças a Deus, aqui no Brasil nós temos. A mulher, em alguns lugares, nem sequer podem mostrar o seu rosto. Então, no contexto que nós lemos de João 11, as mulheres, elas eram proibidas de conversarem com os homens, para não provocarem neles o pecado de lascívia. Acontece que Jesus, ele sempre se importou com as mulheres, e ele sempre valorizou as mulheres. É aqui também nesse caso e também em João 4, com a mulher samaritana, que ele marca o encontro com ela e impulsiona a sair e pregar as boas novas também ao seu povo.
Apesar de Jesus ter escolhido 12 homens para serem seus discípulos diretos, um grande número de mulheres sustentava o seu ministério. É isso que nós veremos agora em Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Reparem que muitas mulheres andavam com Jesus e sustentavam o seu ministério. Nós podemos ver isso também em Atos, capítulo 9, verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, reparem que essa discípula, ela era notável pelas boas obras que fazia. Ela não passava despercebida, ela era uma mulher relevante no seu tempo. Mais à frente também nós vamos ver em Atos, capítulo 16, versículo 14, uma mulher muito generosa, empreendedora, influente, chamada Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu, a isso. Lídia, aparentemente, ela foi a primeira gentia da Europa, né? No caso, a primeira convertida. E ela recebeu Paulo e Silas em sua casa. Ela foi uma mulher que saiu também para anunciar a sua família, e toda a sua família foi ganha pelo seu testemunho. O apóstolo Paulo continua relatando muitas mulheres, como em Romanos capítulo 16, que ele cita Febe, Maria, Trifene e Trifosa, Pérside, a mãe de Rufo, que ele considera como sua própria mãe, Priscila, que até mesmo arriscou sua própria vida por amor a Paulo e que recebia a igreja dos gentios em sua casa. Eu poderia apresentar aqui uma lista exaustiva de mulheres usadas por Deus no Novo e no Antigo Testamento e que foram fundamentais para a expansão de seu reino. Entretanto, eu quero aproveitar os últimos minutos para apresentar, para nós refletirmos juntos sobre algumas características da mulher que Deus usa no texto que nós lemos ao início, que é João capítulo 11. Marta possui muitas características de uma mulher usada por Deus, mas nós vamos falar aqui sobre 5 delas. A primeira característica da mulher que Deus usa para a sua glória é o amor. Ela ama a Deus e é amada por Ele. Vejamos o verso 5 do capítulo 11. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11, 5. O amor é a base de tudo. Jesus, ele amava muito essa família. E essa família amava muito a Jesus também. Então, enquanto preparava essa mensagem, fiquei me perguntando, por que motivo Jesus amava tanto essa família? E eu cheguei à seguinte conclusão. Jesus, ele amava essa família porque essa família gostava de tê-lo por perto, de ter sua companhia, de recebê-lo em sua casa, não pelo que ele podia oferecer, não pelo que ele podia fazer, mas por quem ele era, por sua amizade, por gostar de estar perto dele, de ouvir os seus ensinos. E Marta era uma mulher que expressava o seu amor a Jesus por meio de atos de serviço. Ela cozinhava para ele, servia as refeições para ele. E Maria era especialista em desfrutar de tempo de qualidade com ele, ali aos seus pés, ouvindo seus ensinos. Portanto, eu cheguei a essa conclusão, porque Jesus amava tanto, tanto, tanto essa família.
E o Evangelho de João nos diz que Jesus, ele é o bom pastor, né? Que ama, que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Marta e Maria, como eu disse no início, chamaram Jesus porque o seu irmão estava muito enfermo, Jesus, ele ainda permaneceu por mais 2 dias onde estava, e ele disse que essa doença não seria para a morte, mas para a manifestação da glória de Deus. E quando ele decide retornar para Betânia, os seus discípulos foram contra e disseram: Senhor, você acabou de sair de lá, queriam te apedrejar, porque você declarou que era um com o Pai. Então os judeus, alguns judeus queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus. E aí os discípulos ainda não entendiam que essa era a missão de Jesus, que ele veio à terra para entregar a sua vida pelos seus amigos, mas ainda não era o tempo disso acontecer, porque ele entregaria de forma espontânea. Então, os discípulos ainda não compreendendo isso, Tomé disse: Senhor, então se é para morrer, eu vou com você, eu vou morrer com você. E Jesus explicou, enfim, Jesus foi até lá com os seus discípulos, mesmo sabendo que muitos não queriam a sua presença por lá. E a segunda característica da mulher que Deus usa para a sua glória é a ação. Ela é proativa, não é acomodada, ela está sempre em movimento. Vejamos o verso 20 do capítulo 11 de João. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quando nós temos a certeza, a convicção de que somos mulheres amadas por Deus, nós respondemos a isso. Nós saímos da nossa zona de conforto. Como eu disse, Jesus amava muito essa família, não só Marta e Maria, mas também Lázaro. E João 15:13 diz: ninguém tem amor maior, ou maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Marta entendeu isso. E ela, quando apenas soube que Jesus se aproximava, ele ainda nem havia entrado em Betânia, ela se antecipa e ela vai até o seu encontro. Marta, depois ela vai chamar Maria. Maria, o mestre te chama para juntas experimentarem o milagre da ressurreição de seu irmão, o milagre que elas tanto desejavam. Uma mulher de atitude, ela não vive apenas para ela. Ela chama outras para viverem o milagre, para experimentarem da presença de Jesus. A terceira característica da mulher que Deus usa para a sua glória é a devoção, ou o temor a Deus. Ela reconhece a autoridade de Jesus sobre todas as coisas e a soberania dele em sua vida. Vejamos os versos 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, Marta aqui, ela compreende que mesmo diante de algo impossível, de uma situação humanamente impossível, Deus, ele estava sempre no controle de tudo e ele tinha autoridade. Ela reconhecia essa autoridade em Jesus para fazer com que seu irmão ressuscitasse. E você também pode ser uma mulher assim, que diante das dificuldades, diante dos riscos de morte, da pandemia, do desemprego, do divórcio, do luto, da perda de um ente querido, de um filho que ainda não passou pelo novo nascimento, você também pode reconhecer que Jesus tem autoridade sobre todas essas coisas. Não há lutas, não há enfermidades, não há sentença de morte que prevaleça se a palavra do Senhor for decretada. A quarta característica da mulher que Deus usa para a sua glória é o conhecimento. Porque Marta, ela só tinha essa devoção a Jesus, esse temor, porque ela conhecia a palavra. Ela conhecia, ela tinha fome e sede da sã doutrina. E foi o que nós acabamos de cantar aqui. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então, Marta, ela era uma mulher que amava conhecer a Deus.
E o verso 24 nos garante isso, porque diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Nessa época, irmão e irmã que me ouve, havia uma forte rejeição por parte dos líderes religiosos de qualquer formação espiritual para as mulheres. Os homens, eles não esperavam que as mulheres aprendessem. Acontece que Marta, ela vai na contramão de sua cultura, ela vai na contramão das tradições de sua época, e ela conhece a verdade. Ela busca em conhecer essa verdade. E nós sabemos que a verdade é Cristo Jesus, aquele que falava com ela. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A palavra também nos diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, Marta tinha convicção disso. A própria verdade dialogava com ela. Então, nós chegamos assim à quinta característica da mulher que Deus usa para a sua glória, que é a fé. A mulher que Deus usa cuida dos assuntos do reino e é confiante que Deus cuidará de suas necessidades. Vamos ler os versos 25, 26 e 27 de João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? E ela disse: sim, Senhor. Respondeu: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia. Ela sabia que ela não estava diante de um homem comum. Ela sabia que ela estava diante do próprio Filho de Deus. Apesar dela ver Jesus comendo em sua casa, comendo à mesa com ela, ela sabia, apesar dela ver Jesus chorando, porque Jesus chorou pela perda de seu amigo, ela viu ali uma fragilidade, algo que é inerente ao ser humano, mas ela sabia que ela estava diante do Filho de Deus, do Cristo que devia vir ao mundo. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus, que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também sabemos que a fé sem obras é morta. Então, nós como mulheres, usadas para a glória de Deus, precisamos dar uma resposta a essa fé que foi gerada em nosso coração. Hoje eu estou aqui em resposta a um convite, é desafiador para mim, ao mesmo tempo é uma grande alegria, um privilégio, é uma honra ser portadora do Evangelho de Cristo. Ai de mim se não pregar o Evangelho, se eu não viesse aqui para falar dessa verdade, se eu viesse aqui para falar só de mim mesma, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, porque eu sou uma mulher também que experimentou o milagre do Senhor. Eu entendi, ano passado, em 2020, que Deus queria usar a experiência que eu tive de cura, de restauração, de libertação, para abençoar outras mulheres. E ano passado, eu percebi que Deus me chamava, que Deus fazia, como Tabita, que nós lemos aqui, levanta-te, menina. Ele me levantou para anunciar tudo que Ele já fez na minha vida. E eu fui a uma igreja ano passado testemunhar um convite de uma amiga muito querida, testemunhar daquilo que o Senhor fez, e lá eu recebi uma palavra. E eu recebi essa palavra para a minha vida, porque estava alinhada com os propósitos de Deus, com a palavra que eu havia recebido em 2014, quando eu passei por essa adversidade. Que Deus me levantaria para pregar, anunciar, e Ele me daria muitas filhas espirituais, que eu iria abençoar muitas vidas. Então, em 2014, eu adoeci, eu passei por uma depressão pós-parto. Minha filha já tinha 5 meses, mas foi diagnosticado pelo psiquiatra como uma depressão pós-parto, devido às alterações hormonais. E também, além de ter tido uma ordem química, teve uma ordem também, teve uma origem, uma natureza, emocional, devido aos problemas que eu vivia, que eu passava, que não eram favoráveis, né? As circunstâncias eram difíceis. E você que me ouve hoje aqui, de pé, alegre, feliz, as pessoas que são mais próximas, que têm me visto
fazendo muitas coisas, muitos projetos, estão assim realmente dizendo: Vanessa, glória a Deus, porque nós vimos você, o estado que você ficou, você perdeu muitos quilos. Em 2014, você parou de sorrir, você parou de falar, você parou até de andar, você parou de comer. E eu amo muito esse Deus, porque esse Deus realmente, Ele é a ressurreição e a vida. Os meus sonhos morreram, os projetos que eu tinha, as intenções que eu tinha morreram, mas Ele disse, assim como Ele disse para Lázaro: vem para fora. Ele me chamou: Vanessa, vem para fora. Vem, filha, eu te escolhi. Você é minha amada, minha escolhida. E Deus fez algo sobrenatural na minha vida. O médico que era ateu, ele reconheceu que a minha fé fez total diferença no tratamento. E em 1 ano e pouco, eu fui curada para a glória de Deus. Eu fico assim, nervosa porque eu fico emocionada. E a minha família sofreu junto comigo, meus filhos que estão me assistindo agora, meus pais. Mas eles nunca desistiram de mim. E eles sempre falavam para mim: nós não abrimos mão de você, Deus deu você para nós vamos cuidar de você. E você vai ser curada. Você vai ser um milagre vivo para testemunhar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Mulher, Ele se importa com você. Toda a luta que você passa não fica despercebida. Deus, Ele vê a sua dor. Ele te ama. E Ele quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Onde estão as mulheres que desejam ser boca de Deus nesse tempo? Onde estão as mulheres que desejam usar a sua experiência, a sua história, para abençoar outras vidas? Desde o dia que eu falei sim para o chamado do Senhor, Deus tem me dado estratégias, Deus tem colocado mulheres na minha vida também que gostariam de uma direção, que queriam fazer algo para o Senhor, mas não sabiam como. E nós nos unimos e cada vez Deus vem trazendo mais mulheres para anunciarmos nas redes sociais, em todas as ferramentas que nós temos hoje. Porque hoje nós não temos desculpa, porque nós temos muitos meios, muitas formas de anunciar o Evangelho de Cristo. E semana passada eu tive uma experiência, porque nós fizemos um grupo no Telegram de mulheres, e uma mulher de Minas Gerais, eu vou preservar o nome dela, é claro, ela entrou em contato comigo no privado e ela disse: Vanessa, eu cheguei no quintal da minha casa e eu disse que eu ia desistir da minha vida. E esses áudios que você postou essa semana aqui, porque eu fiz uma semana sobre sentimentos tóxicos que nos perturbam, como confrontá-los à luz da palavra de Deus. E a cada dia eu vinha trazendo, e Deus vinha me dando um sentimento como angústia, como tristeza, ansiedade. E ela disse: Vanessa, eu ia desistir da minha vida. Eu tenho 2 filhinhos e eu ia desistir da minha vida. Eu pedi: Senhor, eu fui criada no Evangelho, me dá uma resposta. E quando eu comecei a maratonar, ela usou essa palavra, aqueles áudios que eu achava que eram coisas tão simples, mas era a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca volta vazia, ela é viva e eficaz. E aquelas palavras abençoaram a vida dessa mulher. E ela falou: Vanessa, eu estou sentindo paz no meu coração. Esses áudios abençoaram a minha vida. E cada testemunho que chega, seja de uma live, seja de um áudio, Deus está ali confirmando: Vanessa, continua, porque as minhas filhas estão clamando por uma palavra. As minhas filhas estão clamando. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Você crê, mulher, que Jesus te ama, que Jesus quer fazer algo através da sua vida? Onde estão as Martas? Onde estão as Marias? Onde estão as mulheres que querem ser usadas por Deus? Creia que Ele é a ressurreição e a vida. Ele não mudou. Creia. Penha, Sandra, Luciana, Joyce, Lorena, Júlia, Leia, Janaína, Cristina, Eunice, todas as mulheres desse mundo. Deus te ama. Faça como Marta, vá na contramão desse mundo.
Se aproxime dele. Tenha um tempo de devocional com ele a cada dia. Não se acomode com sua zona de conforto. Busca Deus. Você já tem as 5 características da mulher que Deus usa? Amor, ação, devoção, conhecimento e fé. São as 5 características que eu trouxe nessa noite. Foi o meu entendimento. São muitas outras, mas foi o meu entendimento. E Deus tem feito isso arder em meu coração durante toda a semana. Se isso fez sentido para você, tome uma atitude hoje. Seja a resposta de oração para alguém hoje. Essa palavra fez muito sentido ao meu coração, à minha vida. É interessante notar que esse texto de João 11 que nós lemos, ele acontece aproximadamente 6 dias antes da Páscoa. Então, a morte de Lázaro, ela aponta, a morte e a ressurreição de Lázaro aponta para a morte e ressurreição de Jesus. Eu acredito que Jesus, quando chorou ali, ele já estava ali prevendo que em poucos dias ele também estaria morto. Seus amigos também estariam chorando a sua morte. Mas o Espírito Santo de Deus iria trazê-lo novamente. Ele iria ressurgir do mundo dos mortos, assim como Lázaro ressurgiu. E é interessante notar que Jesus ele usa as mulheres em toda a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós ficaríamos aqui dias e dias e dias falando. O Filho de Deus escolheu encarnar na terra, escolheu vir ao mundo por meio de uma mulher, de uma jovenzinha chamada Maria. O Filho de Deus resolveu contar com as mulheres para a sustentação do seu ministério, como nós vimos aqui. Ele escolheu mulheres que eram prostitutas, mulheres que haviam sido casa de demônios, como foi o caso de Maria Madalena. E quando ele entra, tudo muda. Como foi falado aqui nos louvores, quando Jesus entra, ele muda a realidade. Não tenha vergonha do seu passado. Não tenha vergonha, Jesus pode mudar todas as coisas. Maria Madalena, ela foi liberta por Jesus. Ela teve um encontro com Jesus, Jesus passou a habitar no seu coração. E ela, em resposta a isso, com coração de gratidão, como diz o nosso pastor, ela começou ali a caminhar. Toda a trajetória, ela estava ali, ela e outras mulheres. Maria Madalena estava ali com Jesus. E ela estava ali na crucificação. Ela estava ali quando ele estava na sepultura, quando ele aparentemente não podia fazer mais nada por ela. Ela estava ali cuidando do seu corpo. E ela foi a primeira, uma mulher foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela foi a primeira mensageira, missionária, evangelista a levar as boas novas do evangelho aos discípulos que estavam escondidos, covardes, com medo de morrer. E ela foi ali levar, meu Jesus ressuscitou. Ele é o meu amado, amado da minha alma. Ele quer usar você, a despeito de todas as coisas que já aconteceu com a sua vida. Busque a cura do Senhor nessa noite. Ore e entregue a sua vida a Cristo. Deixa Ele te usar. Deixa Ele primeiro cicatrizar as suas feridas, para que você possa transbordar da unção do Senhor na vida de outras mulheres. Que a pandemia não nos paralise, que a pandemia não nos impeça de levar o Evangelho de Cristo. Deixa Deus te usar, nós vamos cantar isso agora. Deus quer te usar, mulher. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto
te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela revelação da Tua palavra. Ela é doce, ela é suave, mas ela também é penetrante, ela penetra na nossa alma, julgando, Senhor, todo sentimento, toda intenção, todo pensamento. Nós te adoramos nessa noite. Abençoa cada pessoa que ouviu essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Vanessa. Deus abençoe a tua vida que está